Olá, pessoal. Nessa videoaula, a gente vai discutir dois temas que são muito importantes, principalmente, né, na gestão de políticas públicas. Importante no sentido de compreender cada um desses processos, né? O tema da aula é crescimento econômico versus desenvolvimento econômico. Então, a ideia é que vocês entendam, né, o conceito de cada um e, principalmente, os indicadores, né? Então, se eu quero saber se houve crescimento, se houve desenvolvimento, como é que eu faço para mensurar isso, né? Então, esses são os principais pontos e também, tipo, limites, possibilidades aí atreladas a esses dois temas, né, tão importantes aí para a sociedade, digamos assim, como um todo. Então, o crescimento econômico, a gente já discutiu em outras videoaulas, né, ele é determinado principalmente, né, pela produção nacional. Então, se eu aumento o PIB, né, PNB, isso está atrelado ao crescimento econômico, principalmente crescimento real, né? Então, PIB per capita real, por exemplo, né, ou PIB real mesmo só. Então, o crescimento de uma economia, ele é o fruto desse crescimento qualitativo e quantitativo também, né, de força de trabalho e diversos outros fatores de produção, produtividade, tecnologia, né? Então, como a gente já viu, uma das principais medidas, né, de crescimento econômico é o PIB real, ou seja, o produto interno bruto, né, deflacionado, né, como a gente já falou em outras aulas. Professor, mas quais são as principais variáveis nesse sentido? Então, as principais são capital físico, né, para crescimento, trabalho e capital humano e progresso tecnológico. Esses são, digamos, aí alguns cruciais. Claro que envolvem outras questões, mas aí já entra em uma seara já que não é exatamente apenas crescimento. Então, para a literatura, né, existem várias controvérsias, né, que eu não vou me aprofundar nessa videoaula, mas dentro da própria ciência econômica existem correntes que falam que não há diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico, são a mesma coisa, né? Mas há correntes contraditórias, né, ou digamos opostas, né, à corrente principal que a gente chama de mainstream, né, que no caso provam por meio de evidências, tá, claras, históricas, enfim, que realmente há uma diferença, né? E isso aconteceu principalmente em termos mundiais, né? Ali, alguns países que digamos, se destacaram, tiveram crescimentos exorbitantes, principalmente a partir dos anos 50, 1950, enquanto os outros estagnaram, né? Então, tem alguns livros, por exemplo, como o do Russell Sheng, né, que é Chutando a Escada, né, eu deixo como dica para quem quiser depois se aprofundar nesse tema, principalmente de desenvolvimento, tá, que ele fala que alguns países cresceram muito, meio que chutaram a escada para impedir que os outros também crescessem, né, assim, de forma bem, digamos, direta, assim, e resumida eu estou falando, mas o livro é muito interessante. Professor, mas o que seria, né, o capital físico, né, máquinas, equipamentos, estoque, né, trabalho e capital humano, investimento em educação, qualificação, né, da mão de obra e progresso tecnológico, avanços, inovações, principalmente, de forma resumida aí, eu estou falando. Então, outros determinantes também, nível de poupança nacional, investimentos também importa, né, formação bruta de capital fixo, né, que é novas máquinas, né, gerando mais bens duráveis, por exemplo, também, isso também significa, né, que são determinantes próximos aí do crescimento econômico. E existe, né, uma classificação, né, que é dada por um autor, né, um economista, o Danny Rodrik, né, um trabalho dele de 2013, que também teve uma alteração, foi publicado em 2014, eu vou colocar como referência aqui dessa aula, que ele fala que outros determinantes também, outros fatores também são importantes na determinação do crescimento econômico, que é a questão climática do país, disponibilidade de recursos naturais, e aí existe uma corrente, né, brasileira, né, de autores brasileiros, como José Luiz Oureiro, Bresser Pereira, que chama Novo Desenvolvimentismo, que eles também exploram isso, né, a questão da sobrevalorização, do câmbio, né, e a importância, né, de levar em conta essa análise também de fatores climáticos, recursos naturais, que é o que gera, né, que eles chamam de doença holandesa, né? Quem tiver interesse um pouco de estudar mais sobre o desenvolvimento da América Latina e do Brasil, se aprofundar, podem ler esses autores. Então, esses são, digamos aí, os principais, os determinantes que o Roderick chama de mais próximos. Então, investimento externo direto, que é o investimento do capital estrangeiro, né, na criação de novas empresas,
no Brasil, por exemplo, o indireto, né, feito por meio, por exemplo, de empréstimos e financiamentos. Porém, tem alguns outros determinantes, né, como eu já falei, de clima, recursos naturais, e existem outros também, né, como a gente vive também e presencia isso no Brasil, que é a questão das instituições. Então, é importante ter políticas de estabilização de preços, né, taxação, né, e tributação adequada de acordo com as classes sociais, e principalmente quando a gente fala de tributar renda. As leis, né, têm que ser claras e tem que ter um sistema legal, ou seja, um judiciário também eficiente, estabilidade política, né, por vias democráticas, por exemplo, um equilíbrio aí, então, assim, nem um mercado totalmente liberado, mas uma intervenção também é necessária, já visto que os mercados falham, a gente vai falar em outras aulas, tá? Então, esses também são outros fatores que devem ser levados em conta. Professor, mas novamente, qual a diferença, então, entre crescimento e desenvolvimento? Né? Existem várias, né? E existem correntes também, como eu falei, que dizem que são a mesma coisa. Mas, né, o que a gente vê mais na literatura é que não são a mesma coisa, né? O crescimento econômico do país é muito atrelado à produção, PIB, PNB, né? Principalmente PIB real, no caso do Brasil, e o desenvolvimento econômico, ele vai além da dimensão econômica. Para alguns economistas heterodoxos ou que não seguem a corrente principal da ciência ou a corrente mais antiga, digamos, e mais clássica, o desenvolvimento econômico está ligado a uma boa distribuição de renda, né, e uma renda per capita que traga um padrão de vida bom para as pessoas, tá? Mas existem outras discussões que aí fogem da minha ciência econômica, que aí a gente já pode chamar de desenvolvimento socioeconômico, que cita que, não importa só o PIB crescer, eu quero diminuir também, né, a concentração de renda e melhorar a distribuição de renda. Então, isso já traz um conceito mais amplo, né, e que até foge à ciência econômica, porque envolve outras variáveis sociais, demográficas, que não necessariamente estão diretamente, né, são específicas da ciência econômica. Então, um conceito, por exemplo, do dicionário do Lacombe, né, ele coloca, né, que é o que está no material, processo de melhorar o nível de vida e o bem-estar de uma população por meio do aumento da sua renda per capita, tá? A ONU, por exemplo, para classificar o nível de desenvolvimento de alguns países, e aí isso eu acho que é muito mais desenvolvimento, não apenas econômico, mas socioeconômico, então leva em conta índice de mortalidade infantil, né, longevidade, dependência econômica, vulnerabilidade externa, alfabetização, entre outros. Mas, assim, os mais clássicos que a gente vê quando a gente está falando de desenvolvimento econômico, desenvolvimento socioeconômico, né, de forma aí mais multidimensional, alguns indicadores são mais, digamos, frequentes nas discussões, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é o IDHM, né, que ele é calculado pelo PNUD, tá? Tem o índice de Gini, né? Tem a curva de Lorenz, e existem outros, por exemplo, indicadores de pobreza, como índice de Teio, linha da pobreza, né? Que isso são cruciais, né? Por exemplo, também na formulação, né, de políticas públicas, construção de agendas, né, de políticas sociais, que, né, é importante para quem atua nessa área. Outros, o Paulo Sandrone, né, no livro dele, né, também no dicionário, tá, que eu disponibilizei para vocês, ele também fala de outras questões que são obstáculo ao desenvolvimento de alguns países, né. No caso do Brasil, existem teorias, né, novo-desenvolvimentistas e estruturalistas que atrelam muito a heterogeneidade estrutural, né, que, ou seja, uma grande diversidade que há entre os setores produtivos e desequilíbrios setoriais, né. E o Sandrone destaca algumas coisas, né, como isolamentos sociais e culturais e econômicos, né, barreiras linguísticas aqui dentro do nosso próprio país, dificuldade de distribuir esse excedente potencial, equilíbrio entre os setores, entre outros. Tá? Então, o que, que a gente conclui aqui com essa aula? Crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento, né? Por mais que se a gente for seguir uma linha estritamente econômica, não é a mesma coisa, e se a gente engloba, né, uma visão multidimensional, aí é que não é a mesma coisa também. O principal indicador de crescimento é o PIB real, desenvolvimento econômico é muito atrelado à renda per capita, né? E quando a gente expande esse desenvolvimento, leva em conta também outros indicadores, como eu falei, IDH, Gini, entre outros. Tá ok, gente? Então, nessa videoaula eu encerro aqui, agradeço a todos e desejo bons estudos.